Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, a paz do Senhor Jesus, meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça de Deus. Amém? Eu já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você. Eu quero profetizar sobre a sua vida que todo mal, no nome de Jesus, já bateu em retirada. Mas é todo mal. Você está entendendo? Porque aonde Jesus chega, algo acontece. Amém, meu querido e minha querida? Quero estar te convidando para estar orando, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar na nossa vida, o lugar de honra que é todo seu e de mais ninguém. Repreende o laço, o embaraço, a fúria do inimigo contra a nossa vida. Tu joga por terra no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, Senhor, no nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, toma essa casa nas tuas mãos, coloca o que está fora do lugar no lugar. Se tem algum espírito, algum demônio pairando, Senhor, sobre essa casa, venha a ser repreendida no nome de Jesus. Palavra de maldição, hereditária, primeira, segunda, terceira e quarta geração, venha a ser repreendida no nome de Jesus. Pai, eu entrego essa família nas tuas mãos, dá vitória para ela, entra com transformação, entra com salvação, entra com libertação, entra com cura do corpo, cura da alma, entra nas finanças, repreende o devorador, o migrador, o cortador, o ceifador, o gafanhoto, Senhor. Toma os filhos nas tuas mãos, os casamentos nas tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, para honra e glória do Senhor Jesus. Se não é inscrito aqui, já corra aqui, já se inscreva, já ativa o sininho aqui embaixo. Já deixa o seu likezinho, porque você deixando seu like é você falando amém. Então, em nome de Jesus, é você falando amém, eu creio que assim seja. Então, já deixa o seu like, que também é você dizendo para o YouTube que esse é um vídeo com conteúdo, e o YouTube passa por feed de outras pessoas e Deus transforma outras pessoas. Juntos somos mais fortes. Deus me levantou neste tempo para lançar as redes. Então, lance a rede comigo, no nome de Jesus. Ah, pastor, eu estava ouvindo a pregação e lembrei de fulano de tal. É porque você não lembrou, não. É porque o Espírito Santo colocou e trouxe a memória no seu coração, porque para aquela pessoa escutar. Então, em nome de Jesus, já compartilha, tá bom? Gente, povo lindo de Deus, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 17 e depois vamos saltear para o versículo 21, tá bom? Que diz assim: E um da multidão, respondendo, disse-lhe: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo. E perguntou ao pai dele, Jesus perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes tem lançado ele no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus lhe disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Presta bem atenção. E logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres nele mais.
clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu ele e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não conseguimos expulsar? E disse-lhe: estas casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Amém? Aqui Jesus estava passando e onde Jesus passava, uma multidão seguia Jesus. E havia um pai de um menino. E esse menino tinha um demônio desde pequenininho, desde a infância. A palavra diz que ele relata para Jesus que o demônio jogava ele no fogo, o demônio jogava ele na água. A qualquer minuto aquele menino se manifestava. Então o menino estava bem, de repente se manifestava e o demônio queria acabar com aquele menino. Então se fala que é desde a infância, ó, porque no versículo 21, e perguntou-lhe ao pai, é Jesus perguntando: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância. Então ele já havia crescido. Você está entendendo? Então é desde a infância. Então eu acredito e creio, e eu já vi crianças se manifestando. Irmão, você acha que criança não se manifesta? Criança se manifesta. Você acha que demônio não entra? Criança entra. Mas como assim? Se a palavra de Deus fala que vinde a mim todas as criancinhas, sim, mas quem não perdeu a inocência. Mas hoje em dia, antigamente, uma criança de 10, 12 anos ainda era inocente. Hoje em dia, uma criança de 5 já não é inocente. Você tá entendendo? Por quê? Porque a televisão tá aí, a internet tá aí, o celular que a gente dá na mão da criança tá aí. Tudo isso faz a criança perder a inocência. E quantos demônios não entram através de televisão, através de jogos, através de desenhos? Você tá entendendo? Aí você não entende por que teu filho tá respondão, por que teu filho tá mal na escola, por que tá dando tudo errado na tua casa, por que teu filho, tua filha faz intriga para você e teu marido brigar. Por quê? Porque há um demônio que entrou ali. Ah, mas o meu filho é uma criança. Meu querido, eu já vi criança se manifestando e o demônio sendo entrevistado e o demônio falando que entrou através de um jogo. Quantos jogos a gente deixa nossos filhos jogarem sem fazer inspeção? O que meu filho está jogando? O que meu filho está assistindo? Isso está servindo para o meu filho? É igual filme de terror. Gente, a pior coisa que tem é você assistir filme de terror em casa. Entendeu? É como se você tivesse aberto duas portas, né? Aquela porta que tem duas bandas, uma para um lado e outra para o outro. Como se você tivesse abrido aquele portal para vários demônios entrar. Aí daqui a pouco o seu filho não consegue dormir. Entendeu? Há demônios que se escondem através de brinquedo. Eu lembro uma vez que uma criança na igreja não estava conseguindo dormir. E a mãe falava que a criança gritava naquele quarto, não conseguia dormir, não conseguia dormir. E nós fomos lá orar, né? E eu lembro que a igreja que eu estava, a bispa, a qual era dirigente daquela igreja, Deus a mostrou para ela que era para tirar alguns brinquedos de lá. E nesse alguns brinquedos foi um ursinho de pelúcia que aquela criança tinha ganho. E nós levamos para o monte e queimamos aqueles brinquedos. Só que o urso de pelúcia estourou e voou no céu como se fosse um foguete. Eu nunca vi aquilo na minha vida. A gente clamando no monte enquanto aqueles brinquedos estavam sendo queimados e aquele urso voou assim, igreja, assim, ó. Entendeu? Por quê? Ela tinha ganho aquele urso há pouco tempo de uma pessoa. E o urso veio trabalhado. Aí você não entende por que teu filho não está dormindo, por que tua filha não está dormindo. Entendeu? Porque aceitamos tudo de todos. Às vezes, nossos filhos ganham alguma coisa, temos que orar.
Sabia? Claro que eu não vou constranger a pessoa, eu vou guardar aquilo ali, quando a pessoa for embora, eu vou orar aquilo ali, vou consagrar a Deus. Se tiver alguma coisa aqui que seja repreendido no nome de Jesus, que você nunca sabe qual é a intenção da pessoa. Então, esse pai diz que é desde a infância, aquele demônio atormenta aquela família, entendeu? Só que a palavra aqui não nos relata de que forma aquele demônio entrou, mas aquele demônio entrou por alguma brecha, alguma coisa que aconteceu, e quem deixa a brecha somos nós. Você está entendendo? São portais espirituais que a gente abre. E nos dias de hoje a gente abre portais através de jogos, a gente abre portais através de filmes de terror, a gente abre portais através de coisas na internet. São portais e portais e portais que são abertos, são desenhos demoníacos que a gente deixa as crianças ver. Então aí depois você não entende por que o filho não dorme, por que você vê vulto dentro de casa, por que você sente uma presença dentro de casa, não consegue ficar sozinha dentro de casa, sozinho, por que seu filho do nada, sabe aquela criança do nada vira, você tá entendendo? Cai doente, só vive doente, porque há um espírito ali. Aí, se você ler desde o versículo 14, os discípulos, primeiro esse homem leva essa criança para os discípulos expulsar os demônios. Só que os discípulos não conseguem expulsar. O demônio não sai. Aí o demônio não sai, eles levam para Jesus. Aí Jesus pergunta para o homem assim, ó, se tu creres, tudo é possível ao que crê. Jesus está falando, se tu crê, esse demônio vai sair. Aí ele fala assim, eu gosto da humildade desse pai, que ele fala assim, olha, e logo o pai do menino, clamando em lágrimas, porque esse homem estava desesperado, ele não aguentava mais, disse, eu creio, Senhor, ajude-me a minha incredulidade. Então ele está falando, eu creio, eu tenho pouca fé. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode me ajudar na minha incredulidade. Às vezes a gente está incrédulo que aquilo está acontecendo. Não, não pode ser. Não é um demônio que entrou na vida dessa criança. Essa criança só está com TDA. Essa criança só tem síndrome disso. Só tem aquilo, irmão. Muitas das vezes teu filho não tenha nada. É um espírito demoníaco. Às vezes até tem aquela enfermidade misturado com um demônio. E às vezes só tem a enfermidade. A gente tem que ter discernimento, visão do espírito para ver. Entendeu? Eu sei que uma criança próxima a nós, né, tem um probleminha mental. Então, quando foi repreendido, aquela criança voltou ao normal, mas aquela criança tem um problema mental atestado pelos médicos, mas foi repreendido, aquela criança voltou ao normal, para você ver. Ela tem a doença, mas também tem um demônio. Entendeu? Então muitas das vezes são demônios hereditários que vai pulando do bisavô para o pai, para a mãe e vai pulando de geração em geração. Então você vai deixar isso acontecer na sua casa até quando? Até quando deixar demônio fazer chacrinha dentro da sua casa? Esse pai fala assim, olha, minha fé é pouca. E se a tua fé tá como esse homem, sabe? É pouco. Fala pro Senhor, Senhor, minha fé é pouca. Eu não aguento mais o que eu passo com esse meu filho, com essa minha filha. Senhor, eu não aguento mais. Eu não tenho mais força para segurar quando ele dá crise, quando essa criança dá crise, porque às vezes a criança dá crise, a criança quer nos morder. Você sabia que há um demônio específico que morde? Lembra do demônio de Gadara? Ele se mordia. Ele arrebentava os grilhões que ele era amarrado. Então, há demônios. Já contei meu testemunho aqui que um demônio, uma vez por 2 vezes, já se manifestou na igreja, em culto de libertação, e o demônio tentava me morder. E ele fazia assim, que coisa horrível. Isso não tinha mais, o olho dele não estava mais preto, era só aquela pupila branca. Entendeu? São demônios de sepulcro. Aí, de repente, você está segurando teu filho está tentando te morder, é um demônio ali. Se você repreender no nome de Jesus, Satanás, sai. Vai sair. Mas aí os discípulos, depois que o diabo sai do menino, que Jesus expulsa, o diabo dá um grito e vai embora, e o menino fica como se tivesse morto ali no chão. Jesus levanta o menino, despede o pai, despede o filho. Os discípulos chamam Jesus no canto e falam assim, olha aqui, Jesus, nós expulsamos aquele demônio, por que aquele demônio não saiu? Jesus fala assim, ó, aqui no versículo, peraí,
aqui no versículo 27, e disse estas castas não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Tem demônio, meu querido e minha querida, que só vai sair se você tiver uma vida de jejum, uma vida de oração. Se você... a palavra de Deus fala assim, andarão dois cegos? Não tem como um cego guiar outro cego. Tá entendendo? Então, tem demônios que só saem com jejum e com oração. Se você estiver fraco, não estiver jejuando, o demônio não vai sair. Se você não tiver uma vida de oração, o demônio não vai sair. Muito pelo contrário. Lembra que os demônios deu surra já deu surra, aqui a Bíblia fala que já deu surra em alguns? Você vai tomar uma surra de Satanás. Então, meu querido e minha querida, preste bem atenção. Entendeu? Se você tá vendo que essas coisas estão acontecendo dentro da sua casa, se você tá vendo que não é normal isso que teu filho, a tua filha tá sentindo, você tá entendendo que você tá sentindo que não é só a doença, há um espírito ali, já se começa a se fortalecer em jejum, se começa a fortalecer em oração, já passa um dia aquela criança todo dia, já vai repreendendo todo dia, já levanta os remédios que seu filho, que a sua filha toma para cima e repreenda, porque você vai ficando dando remédio até quando para essa criança, no nome de Jesus, porque é a vida da criança fica amarrada e a sua vida fica amarrada na criança. Sabe por quê? Porque você não vive, você vive em prol da criança. Então, em nome de Jesus, Jesus levou com ele naquela cruz todas as enfermidades. Então, em nome de Jesus, não aceite. Não aceite, ore. Se for demônio, vai sair. Se for enfermidade, o Senhor vai curar. Entendeu? Porque às vezes, é como eu falei, às vezes é só demônio. Às vezes é demônio e enfermidade. Às vezes não é demônio, é só enfermidade. Entendeu? Deus vai nos dar discernimento, para isso que Deus deixou os médicos aqui na face da terra, da inteligência para esse povo maravilhoso que são os médicos, para cuidar de mim e de você. E Deus coloca médicos maravilhosos no nosso caminho, mulheres e homens de Deus que se propõem realmente a curar pessoas, a se entregar à medicina. Então, em nome de Jesus, se você está vendo que não é normal, não, meu filho tem essa doença, mas também não está normal esse negócio aqui. Então, já entre no campo do jejum e da oração. Já ore o seu filho, já ore a sua filha, já clame o Salmo 91. Dentro da tua casa, se levante, mulher, se levante, homem, no nome de Jesus. Não deixa Satanás fazer a tua casa de chacrinha, sabe? De palco para ele, porque é isso que teus vizinhos vão olhar e falar assim, é um palco de Satanás a casa daquela mulher. Ninguém tem paz ali, não tem sossego ali, entendeu? Porque os demônios não deixam. E outra coisa, Satanás adora sujeira. Se a tua casa tá suja, é um ambiente propício para mulamba entrar. A louça suja na pia, nunca deixe louça suja na pia, porque os demônios se alimentam, meu querido e minha querida. Então, deixe a sua casa sempre limpa, evite deixar a louça dormindo na pia, no nome de Jesus. É você tá abrindo portais espirituais. Lembra que eu falei da televisão, do que a gente está deixando nossos filhos assistir? São portais que a gente abre toda hora dentro da nossa casa sem saber que aquilo é um portal espiritual. Entendeu? Nós vivemos no mundo natural, mas ele está colado com o mundo espiritual. Então, em nome de Jesus, tenha discernimento. Como eu gosto de trabalhar com profeta, eu sei que você é profeta, querido e querido, você vai falar e digitar assim, na minha casa não. Na minha casa não, a minha casa é do Senhor. Na minha casa não, a minha casa é do Senhor. Na minha casa não, a minha casa é do Senhor. Oh, aleluia, porque a tua casa é do Senhor. Satanás não vai fazer chacrinha aí na sua casa. Satanás não vai fazer você de chacota na tua vizinhança. O teu filho e a tua filha não é para ser jogado no chão por um demônio, para o demônio pisar nele, porque você acha que tá dando crise. Não, é Satanás no corpo daquela criança. Como eu falei, muitas das vezes é doença sim, precisa de tratamento, mas muitas das vezes é demônio. Então temos que ter discernimento, temos que orar e temos que levar no médico.
tá? A palavra diz que era desde criança. Então você acha que demônio não pega em criança? Pega sim. Mas a culpa é nossa. Porque a gente que dá celular na mão de criança, a culpa é nossa. Porque a gente que não vê o que nossos filhos estão assistindo, a culpa é nossa. Então, meu querido e minha querida, começa a fechar as portas espirituais e lê o capítulo todo, que você vai ver que castas, porque isso é casta de demônio. Demônio que acompanha muito tempo uma pessoa é casta. Só sai com jejum e oração. Então, já se levanta em jejum e em oração. Amém? Eu quero orar pela tua vida no nome de Jesus. Vamos orar? No nome de Jesus. Se você está passando por isso, escreva aqui nos comentários, pastora, eu tenho isso dentro da minha casa. Escreva aqui nos comentários que eu quero estar orando por você. E você, meu querido, que assistiu essa live e você vê o nome, não precisa você ficar olhando o nome da pessoa que escreveu aí, não. Você já vai orar comigo e vai me ajudar a orar por essa pessoa, sabe? Senhor, visita os nomes de quem colocou lá que está com problema com seus filhos, problemas de doença, problemas de castas de demônio. Visita lá e repreende todo o mal no nome de Jesus e entra com cura. Eu tô te pedindo que você me ajude em oração, porque tem mãezinhas que vão colocar o nome de crianças aqui. Então, em nome de Jesus, se levanta como intercessora, como intercessor. Amém, meu querido e minha querida? Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, cada nome de cada criança, Senhor, cada mãezinha que colocar o nome do seu filho aqui, já te entrego nas tuas mãos, Senhor, tu repreenda esse demônio que joga essa criança na parede, que faz essa criança entrar em crise. É crise, Senhor, por um lado, crise de epilepsia, é crise, Pai amado e Pai querido, de várias síndromes, Pai. Tu venha repreender no nome de Jesus todo o demônio que trabalha com isso. Senhor, agora se for só enfermidade, prepara o melhor médico, o melhor hospital, o melhor tratamento. Senhor, entra aí nessa família, repreenda as castas de demônio, demônios hereditários, primeira, segunda, terceira e quarta geração, venha ser repreendida no nome de Jesus todo o mal. Nós te repreendemos na vida desta mulher e na vida deste homem e na vida desta criança. Todo mal, no nome de Jesus, bata em retirada agora, bata em retirada agora, no nome de Jesus, sai dessa criança, no nome de Jesus, sai, para nunca mais voltar, nunca mais, Satanás, tu vai entrar de volta no corpo dessa criança, no nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu querido e minha querida, compartilha com aquela mãezinha que você sabe que ela está passando um problema. Compartilha com ela, no nome de Jesus. Não saia daí sem dar o seu likezinho. Beijo grande, até a próxima e tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus.